Olá, alunos e alunas, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma teleaula do nosso curso de Logística. Hoje aqui estamos então, vamos trabalhar a temática, o papel da TI na cadeia de suprimentos. Infelizmente, o professor Roberto não pôde estar presente para essa teleaula. Ele teve um problema com a sua filha, que teve que fazer uma cirurgia de emergência, então ele não poderá participar, mas estaremos aqui, professor Pelarin e eu, Olá, para pessoal. trabalharmos. Boa noite. Na verdade, a aula já era com o professor Roberto e a professora Fabiana. Quem entrou de bico nessa aula sou eu, ok? Não. É tudo uma grande família isso, né? Bom, então, vamos aos nossos objetivos, os objetivos da nossa teleaula? Bom, o objetivo é mostrar ao aluno que o uso de tecnologia de informação tem impactos na logística e abre aí possibilidades de estratégias para o melhor gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? E manter aí as operações com níveis arrojados de eficiência e demonstrar as utilizações e possibilidades dos sistemas de posicionamento global. Olá, pessoal. Voltamos aí, então, para tratar dessa importante temática do papel da tecnologia de informação para o gerenciamento aí da cadeia de suprimentos como um todo. Vocês tiveram aula com o professor João, que fez toda a introdução em relação aos sistemas de informação, né, de toda essa temática, quanto ela é relevante. A intenção é reforçar com vocês, né? A gente está dentro de um curso de logística, tendo essa temática de tecnologia de informação, e vocês estão num curso de gestão. Então, todo o enfoque que é dado para a tecnologia de informação é sobre o ponto de vista de gestão e não sobre o ponto de vista técnico, né, professor? Certo? Perfeito. Isso. Então, é sobre o ponto de vista de gestão, porque nós estamos aí formando vocês... juntamente aí com vocês, como gestores aí de logística, e é importante que vocês saibam todos os sistemas que se tem à disposição para o seu uso na área de logística, aí nos seus diversos níveis hierárquicos, e também como selecionar aí o melhor sistema, porque sistemas de informação é uma sopa de letrinhas, né, na área de logística. Vocês já devem ter percebido isso, né, professor? E outra coisa, acho que vale a pena lembrar o seguinte: o quanto a gente hoje é dependente da tecnologia, né? Se a gente olhar um tempo atrás, talvez a gente vai pensar o seguinte: puxa, nossos pais, nossos avós não tinham, às vezes, até televisão direito, ou mesmo telefone. Se for perguntar para os pais de vocês, provavelmente, ou alguns aí um pouco mais experientes, né, vão lembrar que telefone era um negócio para alugar. O pessoal alugava, o pessoal vendia telefone. Existia, entre aspas, imobiliária, só que de telefone. Só para ter uma ideia disso. Então, vocês imaginem o quanto mudou isso nos tempos de hoje. E o quanto a gente é hoje dependente da tecnologia, do computador, do telefone celular, da informação que o telefone disponibiliza para a gente.
Exatamente, exatamente. Esse nível de exigência, né, em relação à tecnologia, quanto mais nós temos aí todo esse avanço, tanto em tecnologia de informação, quanto em questões relacionadas à internet, à disponibilidade de informações para nós, sob o ponto de vista de consumidor, nós nos tornamos mais exigentes, muito mais exigentes, né? O nosso grau de tolerância a eventuais erros, ele acaba sendo muito menor, né? Você já não tem tanta tolerância quanto a isso. Porque aos poucos esses serviços vão sendo agregados e, eu preciso utilizar um serviço na internet, ele não funciona, eu vou querer... Como assim? Tem que estar funcionando. Então, nós temos até recentemente, está em tramitação no governo, a própria aprovação do marco regulatório de internet, onde tem aí inúmeras discussões quanto a qual tipo de conteúdo nós podemos acessar e quanto ele vai custar. Então, tem várias aí discussões que estão em pauta sobre isso. Mas nós nos tornamos aí tanto mais exigentes e, ao mesmo tempo, muito mais dependentes, né? Isso não só como ponto de vista de consumidor, mas como ponto de vista de empresa também, de organização. E acho que aí vale a pena a gente começar um pouquinho a abordar essa primeira introdução que a gente quer mostrar para vocês sobre a integração. Olhem só o primeiro slide aí do que ele mostra. Para que a gente possa integrar aí realmente e gerenciar melhor toda a logística, nós precisamos tratar de forma sistêmica, que foi aquilo que a professora Fabiana falou. E essa forma sistêmica, ela está, na verdade, relacionada com uma série de outras áreas aí. Para quê? Para atender a um objetivo comum, que é aquilo que está lá embaixo, que a gente chama de integração interna, né? Ela é muito importante para isso. Isso, é extremamente relevante. Na verdade, a gente tem uma complexidade muito grande em todas as operações que envolvem logística. Vocês sabem muito bem disso, os que trabalham com logística sabem. Então, operação, você tem aí diversas complexidades para administrar e você tem o processo tem que fluir muito ágil, porque você tem um cliente lá na ponta esperando. Então, no caso assim, para que se tenha verdadeira integração, quando a gente fala em integração entre as áreas, entre os subsistemas que compõem a logística, você precisa de... Não dá para falar em integração sem tecnologia de informação. Acho que no segundo slide mostra um pouquinho toda essa integração. Isso. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Exatamente. Então, a gente tem isso, né, até retomando um conceito que é o de logística integrada, que vocês, mais para refrescar a memória de vocês, que vocês já têm aí muito claro esse conceito, que ele visa fazer essa integração entre as áreas que compõem logística. Então, você tem as grandes áreas aqui de estoques, de compras, transporte, armazenagem, e entre as áreas de marketing, né? Porque marketing ele projeta, ele trabalha com as expectativas do cliente, de criar aí os desejos do cliente. E quem que tem que cuidar de toda a bagunça, né? Então, quem tem que cuidar para dar conta de executar todas as atividades logísticas é a logística, né? Todas as atividades que compõem aí para fazer com que o produto chegue ao cliente é a logística. E acho que aí vale a pena dizer o seguinte, que essa integração entre essas áreas depende muitas vezes da tecnologia, né? Porque senão como é que as áreas iam talvez interagir de forma mais rápida ou mais eficiente? É isso que talvez impacte nesse resultado. E aí acho que vale a pena nós andarmos mais um slide aí. Olha lá. Vamos. Claro. Aí mostra toda a cadeia, só para a gente relembrar. E o quanto ela depende uma das outras. Da mesma forma que esse processo aí na cadeia está relacionado com as operações, a informação ela também está. E aí nós precisamos usar instrumentos e ferramentas para fazer essa integração. Exatamente. Porque o que acontece? Vocês viram naquele outro momento que nós temos a integração interna. Então, dentro da organização, ela precisa organizar toda a sua bagunça para conseguir fazer com que esses materiais, esses produtos cheguem ao cliente. Então, é aquela loucura de contato com transportadora, contato com fornecedor, contato para que tudo funcione da melhor maneira possível. Então, você tem que ter sistemas internos garantindo toda essa integração interna, e aí a gente parte de um ponto de vista mais transacional, que é mapear, rastrear tudo que você tem ali dentro. E você tem a integração externa também. Então, você tem essa visão de cadeia como um todo. Então,
considerando todos os seus participantes, todos os participantes dessa cadeia de suprimentos, então fornecedores, indústria, varejistas, distribuidores, atacadistas. E o que acontece? Para que dentro dessa cadeia de suprimentos você tem fluxo de informação, que é justamente onde os sistemas entram. Você fala sistema de informação, é um sistema que visa armazenar, coletar essas informações, tratar essas informações e distribuir da melhor forma possível. E também analisar. Por quê? Porque você tem a parte lá, que nós vamos tratar mais adiante, que é a análise da informação. Porque você gera um grande volume de informações em todo esse processo, com a utilização de sistemas, você gera um grande volume de informações. Mas, posteriormente, você tem que fazer todo esse tratamento adequado para ter o uso com inteligência. Mas nós já vamos tratar mais disso, né? Eu acho que assim, até inclusive é importante lembrar isso, que muitas vezes, na maioria das empresas acontece isso, que quando a gente, sem contar sistema, vamos pensar primeiro na questão prática. Se a gente não conversa direito com a outra área, se a gente não entende direito as necessidades da outra área, o que acontece? Acaba saindo coisa errada. A gente conversando já corre o risco e, por isso, essa tecnologia, essa integração entre elas de forma sistêmica e usando aí instrumentos da tecnologia para isso, nos auxiliam, nos facilitam a garantir ou minimizar esses problemas, ok? E aí acho que vale a pena retomar esse conceito, então, acho que de cadeia integrada. Isso. Então, essa cadeia de suprimentos integrada está vinculada, então, variáveis internas e externas. Você acabou de comentar. Exatamente, que afetam a organização e os diferentes modelos de negócio estabelecidos aí para os segmentos industriais ou para a empresa de serviços. Exatamente. Integração está nos dois lados. Exatamente. Né? Independente de uma área ou da outra área. Exatamente. E aí acho que vale a pena passar por mais um ponto, professor. Vamos lá? Vamos lá. Olha só aí o mapa do inferno. Não é? Esse é um exemplo simples de um ciclo de pedido e o quanto ele atua aí. Claro que não vamos entrar em detalhes em cada um, porque vocês já viram isso, tá ok? Mas olhem só o quanto isso é importante. Se a gente for ver, desde uma preparação de pedido, efetivamente, até o produto colocado, entregue ao cliente, por quantas transações, por quantas operações ele pode passar. Isso mostra a complexidade do quanto uma informação lida entre uma etapa e outra. E se isso não acontecesse de forma sistêmica, provavelmente muitos pedidos iriam ficar, por exemplo, parados, esquecidos, atrasados e tudo mais. Não que não fiquem, né, professor? Não que não fiquem. Isso acontece bastante na área de logística. Imagina sem sistema ou sem informação. Acontece bastante. E é interessante notar até, a gente falando de ciclo de pedido, né? Então, desde o momento ali que o cliente colocou aquele pedido, você tem as diversas etapas. Então, eu tenho, colocou o pedido, vou verificar esse cliente tem crédito. Não tem crédito. Posso vender? Posso. Ok. Eu tenho estoque desse material? Posso separar a remessa para esse material? Sim ou não? Vamos gerar então. Se eu tenho estoque para 100% do pedido? Porque muitas vezes acontece, pessoal. Tenho um pedido com 100 itens, com quantidades aí para cada um desses itens. Mas a empresa está com problema de estoque, ela não consegue atender todo esse pedido, ela começa a entregar fracionado, o que vai afetar o nível de serviço ao cliente. Então, uma das principais áreas que envolve a logística, quando a gente fala de atividades primárias, né, além de transporte, estoque, é processamento de pedido. E a tecnologia de informação, ela vai focar no quê? Para agilizar esse tempo de ciclo de pedido. Então, eu vou ter um processamento de pedido muito mais ágil, que vai focar o quê? No nível de serviço ao cliente. Porque o que o cliente quer? Produto na casa dele. Outra coisa, quer ver só? Imagina que você tem o mesmo item e está limitado à quantidade disponível. E você tem 2 ou 3 clientes que, teoricamente, são estratégicos para você atender. Não que você não possa dividir esse pedido um pouquinho para cada um, mas provavelmente você vai priorizar mais aquele cliente que te dá maior rentabilidade. Não é verdade? Sim. Então, como é que eu vejo isso? Com tecnologia da informação. Se eu consigo olhar, entre aspas, o pedigree do meu cliente, como é que ele paga, se é um bom pagador, se paga melhor do que outro, porque nem sempre a gente tem o mesmo preço para clientes, o mesmo cliente, para clientes diferentes, sim, tá certo? Então a gente faz isso, a gente paga diferente. Faz essa segmentação, né, de clientes de acordo com o portfólio. Então, assim, pessoal, a TI ela proporciona para a gente
proporciona para a empresa diversos tipos de benefícios, né? Hoje a gente acaba não conseguindo imaginar uma empresa que não utilize tecnologia de informação. É claro que uma empresa ela pode usar tecnologias de informação, sistemas de informação mais sofisticados, e outra empresa já utiliza sistemas de informação já menos sofisticados. Por conta de quê? Né? A gente tem vários fatores que a gente vai acabar trabalhando aí durante a aula. Mas um fator aí crítico é a questão do custo. Né? A tecnologia de informação, não ela é barata, ainda, apesar de ao longo do tempo você ter uma redução aí, se você for significativa, se você for fazer algo comparativo com o que era 10 anos atrás, 15 anos atrás, mas ela é muito cara. E o que acaba acontecendo? Se a gente for falar, vocês trataram com o professor João sobre ERP, que é básico para fazer todo esse mapeamento e integração da empresa como um todo, né? Aqui a gente está trabalhando até que um ERP para logística ele é fundamental. Só que se a gente for pegar pequena, microempresa, média empresa, né? Que você tem média que usa ERP, tem média que não usa. Qual que é o ERP que a empresa utiliza? Excel Resource Planning. Yes, Excel Resource Planning. Inclusive, gente, vai participando da aula aí, manda seus comentários, suas necessidades, como é que acontece na empresa de vocês, Exatamente. Falou? A aula é nossa, tá certo? Exatamente. Então, o Excel que é o mais utilizado. Até por isso que a gente sempre pede para vocês, pessoal, foquem em Excel. Tem lá, Fundação Bradesco, fazendo um parênteses aí, Fundação Bradesco, curso gratuito de Excel, desde o nível básico até o avançado. Façam Excel, porque para a logística, Excel é fundamental. Vi que aí alguns sofreram um pouquinho com curva ABC por dificuldade em Excel. Excel para logística é fundamental justamente por isso, porque é o RP das empresas, pequena e média empresa. E se você for pegar percentual de empresas que existem aí no Brasil, a maioria é pequena e média, né, empresa, não são todas aí que estão top. Então, às vezes a gente fala desses sistemas sofisticados e fica uma realidade distante muitas vezes, porque nem todo mundo trabalha em multinacional, empresa top que utiliza. Então, pessoal, foco é o quê? Qual que é o foco? Obtenção de vantagem. Obtenção de vantagem competitiva. Poxa, vantagem competitiva é uma palavrinha aí que a gente às vezes fala, já está, né, manjada na área de business, né? Se fala tanto assim, né, competitividade em relação aos concorrentes e tal. É isso mesmo? Então, é isso mesmo que acontece hoje em dia? Muitas vezes sim, mas muitas empresas ainda sofrem porque não enxergam o que é vantagem competitiva. Exatamente. E principalmente associado à tecnologia. Acha que vantagem é só ter equipamento e pronto, está resolvido. E não é. Tem muito mais coisa. Vejam só nesse slide aqui como é que se porta isso. Isso. Então, assim, tecnologia de informação ela vai apoiar essas necessidades de negócio, com cálculos aí básicos que combinam essas ferramentas de otimização mais complexa. E aí, olha só, por exemplo, nisso, nós precisamos estar alinhado aí com coisas do tipo, a organização consegue ser ou obter mais flexibilidade através da tecnologia? Ela consegue ter uma estrutura organizacional muito mais fácil de ser permeável, de ser adaptável. Por quê? Porque se eu tenho tecnologia, eu consigo me adaptar melhor, eu consigo modificar melhor, mais rápido as minhas operações, do que fazer tudo isso na mão. Outro exemplo disso, olha lá, eu acabo tendo áreas funcionais aí que às vezes estão limitadas a alguns pontos, algumas oportunidades que eles não enxergam. E com isso ele me permite a visualização geral. Outra, olha lá, trabalho em grupo, compartilhamento de informações, ou seja, são dados que integram as áreas como nós falamos. E aí, não só numa área específica, mas eu posso até ir na linha de produção, distribuição, serviços. Por exemplo, serviços. Dizer mais rápido onde é que está o meu pedido, onde é que o meu produto está andando, quando é que ele vai chegar lá em você. E aí, me permite, inclusive, uma avaliação estratégica para a implantação. Eu preciso olhar isso, preciso entender o que eu tenho na empresa para saber a forma como eu posso obter isso. Isso, porque o que acontece, pessoal? A TI, ela vai sim, se falar, é utilizado ou não para vantagem competitiva? O que é essa vantagem competitiva? Se diferenciar em relação ao seu concorrente. Claro que hoje você tem muitas vezes pouca diferenciação porque as empresas acabam, nessa ânsia aí, utilizando as mesmas tecnologias, os mesmos
equipamentos aí de produção, as tecnologias... Está disponível no mercado para qualquer um. Está disponível para todos. Então, ela tem essa questão de diferenciação. Mas aí que tá. Você fala assim, então, a forma de utilizar essa tecnologia é importante. Porque não só o uso da tecnologia pela tecnologia. Porque está na moda usar tal sistema, então eu tenho que usar e tal. Não. É o que eu faço com ele. Como eu faço com ele. Exatamente. Tá, como. Na verdade, pessoal, o que acontece hoje, né? A gente tem muitas tecnologias aí disponíveis, como eu comecei a falar no início, até uma sopa de letrinhas de tecnologias que existem e com uns poucos players fornecendo esse tipo de tecnologia para as empresas, né? Eu acho que aqui vale a pena dar uma olhadinha nesse slide. Vamos lá. Então. Olhem só. TI então, continuando. Então, boa. As pressões que essas empresas modernas elas sofrem para se manter competitiva, né? Então, qualidade, redução de tempo, aí, processamento de pedido que nós falamos, lucro, né? Lucro. Esse é muito importante. E através desses quesitos, nós podemos ver o quê? O que é que a organização quer fazer para ser o quê? Por exemplo, líder em custo. E aí, para eu ser líder em custo, eu preciso entender os processos e, com isso, otimizá-los. E aí consigo redução de custo. Exatamente. Outro exemplo é o que eu quero do meu cliente para obter esse lucro. Se eu não olho isso, eu estou preocupado em apenas produzir e às vezes ele não está me dando dinheiro. Tá certo? E a tecnologia disponibiliza isso. Tem inclusive uma pergunta ali do polo de Guaianazes que eu vi aí. Põe de novo, Rê. Põe de novo, Rê. Um abraço aí para o polo de Guaianazes, Luciano. Um abraço, Luciano. E ele pergunta assim: quais são os principais requisitos para ter um sistema de informação eficaz? Daqui a pouco, daqui a pouco você vai saber. Não perca os próximos slides, ok? A gente já vai falar disso. Perfeito. Vamos dar um exemplinho disso já. Vamos começar a contextualizar então o que é tecnologia da informação? Vamos lá? Olhem só então com a gente. Primeiro, ele está aplicado, por exemplo, em processamentos transacionais, ou seja, entre outras áreas, entre outros sistemas. Sim. Isso já faz parte dessa resposta, tá, Luciano? Outra coisa, olha lá, vamos lá, professora. Isso, aplicações para processamento de informações, gerações de relatórios, né? Sistemas, então, de suporte à decisão. Nós vamos ver até mais adiante uma pirâmide com toda essa diferenciação entre os tipos de sistema que a organização tem. Sistemas de execução, que vai tomar conta aí, então, de dar conta das atividades do dia a dia, o que tem que ser realizado no dia a dia, processar todas essas atividades. Ferramentas de produtividade. Um exemplo dessa é o chamado MES. Boa. MES, entendeu? MES é Manufacturing Execution System. Ó que chique, hein? São sistemas de monitoramento de produtividade. São displayzinhos, por exemplo, que estão ligados lá na máquina e estão lá apontando quantas peças, por exemplo, podem estar saindo. E te alimentando num sistema onde você vê qual máquina é mais ou menos eficiente. Por que parou? Por que não parou? Exatamente. Eu fiz, na época, uma visita técnica na Souza Cruz, em que eles monitoravam essa produtividade dos colaboradores e faziam, inclusive, uma espécie de competição sadia entre eles e faziam premiações quanto a essa produtividade. Mas, para isso, você precisa avaliar como está acontecendo nesse dia a dia, essa produtividade, seja a produtividade na produção, no processo produtivo em si, seja a produtividade na própria separação, no próprio processamento desse pedido dos materiais. É isso aí. Vamos em frente? Vamos lá. Olha Questões lá. quanto inteligência artificial, automação de processos, robótica, comunicação de dados e voz, que vocês viram com o professor Pelarin, inclusive, picking by voice, picking by light, né? Automação de manufatura e projetos de desenvolvimento e tecnologias, já que nós temos aí, inclusive, ponto de vista de consumidor, como ATM. Isso, é RFID, que nós já falamos, inclusive, sobre isso. Exatamente. Okay? Exatamente. Então, pessoal, é importante deixar claro que você tem os diversos tipos de tecnologia presentes dentro no caso, presentes aí, disponíveis no mercado para a organização comprar, para a organização poder utilizar, mas é importante deixar claro que
acontece muito de subutilização desses sistemas. Acontece muito. E aí, muito. Vamos só pensar o seguinte, vamos começar a montar um pouquinho essa ideia. Olhem só o próximo slide aí. Olha só, para a gente começar a responder aquela pergunta do Luciano, nós precisamos entender um pouquinho o que é essa estratégia aí que nós usamos. Por exemplo, determinação dos objetivos e valores que a nossa empresa tem em relação à estratégia, para ver até que ponto vale a pena ou não implantar tecnologia. Outro ponto, olha lá, se eu tenho tempo suficiente, ou seja, com que velocidade eu tenho para fazer a integração desses processos em relação ao sistema. Então, viu, Luciano? Eu comecei a ver primeiro, o que eu quero. Segundo, se eu tenho tempo suficiente ou ferramenta suficiente para implantar isso. Olha lá o terceiro. Tecnologia da informação é um meio para a organização atingir os objetivos, e não é o fim. Ou seja, é uma ferramenta que eu uso para isso. Então, primeiro eu tenho que conhecer a estrutura da minha empresa, o que eu quero, para ver o que é que eu posso colocar, inclusive. Ok? Exatamente. Outro ponto aí, olha lá. Definir os posicionamentos e oportunidades que eu estou pensando. E, ao mesmo tempo, as principais competências. Se eu tenho equipe apropriada, se eu tenho equipamento apropriado, que suporte que eu tenho para isso. Exatamente. Pessoal, o que é importante deixar claro, que a tecnologia de informação, quando a empresa ela vai adotar, deve existir um alinhamento entre a área de TI, que normalmente a organização ela tem, e entre o negócio, e entre as necessidades do negócio. Então, muitas vezes isso acontece muito, um desequilíbrio, uma falta de alinhamento entre a área de TI e a área de negócio. Por quê? Porque a área de TI ela é muito mais técnica, dada a sua natureza, e muitas vezes ela não consegue enxergar as necessidades do negócio. Quais são essas necessidades do negócio? Por isso nós temos que ter essa interface. Tem que ter essa integração. Então, a gente fala, integração logística, tem que ter integração logística e integração. A área de TI ela não pode atuar isolada do negócio. Quais são essas necessidades do negócio? Tem que fazer essa interface, enfim, para conseguir, então, que sejam... no caso, adquiridos sistemas que realmente estarão de acordo com a estratégia da empresa. Porque muitas vezes se tomam decisões assim, a nossa TI pode fazer esse sistema, eu não preciso comprar esse sistema. Então, muitas vezes se adia muito a compra de determinado sistema nessa promessa em relação ao que a própria TI vai fazer. Então, por isso que é importante tomar cuidado em relação a essa estratégia, porque a TI ela tem que estar baseada num processo. Você tem um processo por trás. Esse processo logístico, todo esse processo tem que estar muito bem mapeado, analisado. Então, não dá para ser TI por TI simplesmente porque está na moda, né? E para isso, precisamos o quê? Fazer um planejamento dessa tecnologia de informação. E nesse planejamento, então, considerar essa plataforma, qual a plataforma aí tecnológica e de dados que se tem à disposição. Tem que se buscar aplicações modernas e fáceis de usar e manter. Pessoal, dentro da organização, quando se vai adquirir determinado tipo de sistema, você pode ter o estratégico lá, o diretor, o presidente fazendo a compra desse tipo de sistema, mas quem vai utilizar isso é o pessoal do operacional, são os colaboradores. E um exemplo disso está aqui mais, olha só. Será que o parceiro que eu estou contratando é forte e competente? Será que amanhã o software dele não vai parar no meio do caminho? Será que ele não vai fechar? Perfeito. Então, até que ponto eu tenho segurança para isso? Perfeito. Hoje, já se tem as empresas fornecedoras de software já considerando que existe uma resistência grande dos colaboradores para fazer essa modificação de processos, passar por esse processo de mudança, adotar esse novo sistema, elas estão fornecendo treinamentos, que já é normal oferecer treinamento quanto ao uso de software, mas ela oferece o quê? Treinamentos já online, simulações e tal, para melhorar essa experiência do usuário. Né? Olha só isso, gente. Por exemplo, programas de inovação para melhoria. Por exemplo, eu preciso aumentar a importância com a estratégia, eu preciso alinhar as duas coisas. Eu preciso identificar as unidades de negócio que eu tenho, se eu tiver unidades diferentes. Eu preciso identificar os planos de desenvolvimento da estrutura, ou seja, eu tenho que implantar vendo o futuro, aonde eu quero chegar. Eu preciso realmente me certificar de que eu tenho padrões de tecnologia
consistentes, sólidas, para não dar problema na implantação. E eu preciso ter uma metodologia para entrar com isso. E aí, isso está ligado com algumas perspectivas. Por exemplo, eu tenho foco nas atividades de grande impacto na competitividade. Não adianta eu fazer coisa pequena e não dar resultado. Eu preciso fazer primeiro o grande, aquilo que aborda mais coisas e depois eu vou afunilando. Lembrem-se, o bom é inimigo do ótimo. Não dá para fazer tudo de uma vez. Então faz aquilo que te dá maior resultado primeiro. Essa é outra linha que nós temos que olhar na tecnologia. Exatamente. Outra coisa, olha lá, simulação. Muitas vezes a gente faz um modelo pequeno dessa tecnologia, testa para ver se funciona e depois você põe para usar, porque senão vai dar errado. Se eu não simulo antes, eu corro o risco de implantar e não conseguir fazer mais nada. Não faturo, não faço expedição, não acontece mais nada. Então precisa simular isso. Perfeito. E aí você identifica quais são as necessidades de aonde eu invisto mais. Ou seja, consistência como palavra-chave. Outra, estratégia. Como assim? O que me permite tomar decisões? De que forma eu vejo isso para tomar decisões? E uma delas, como nós falamos, e o professor João já explorou, e eu não vou perder tempo aqui, é falar sobre RP. RP, por exemplo, é uma dessas ferramentas que permite fazer isso. Com certeza. E aí, vai uma palavra de lembrança aí. Olha lá. Olha isso aí. Lá. Exploração da logística como arma estratégica. Ela é o resultado da combinação, então, de sua crescente complexidade com a utilização intensiva de novas tecnologias. Logística é complexa? É muito complexa, como vocês sabem, né? Ela é muito complexa. E o que acontece, pessoal? A tecnologia de informação, por si só, ela traz benefícios para a organização, né? Então, ela traz benefícios quando a gente fala em relação a custo, né? Então você consegue melhorar a sua estrutura para atendimento a cliente, a seu atendimento, a sua demanda, de forma que você consiga ampliar o seu market share, a sua participação de mercado. Você traz aí traz benefícios quanto à inovação. Então você pode adquirir aí inovações que vão estar atreladas à questão de custo, né? E aí acho que vale a pena só lembrar. Eu não vou perder tempo nesse slide não, que você já viu, tá tão carecas de verem. Olha lá só. Na verdade, quando eu faço inovação, eu tento diminuir os meus custos e, consequentemente, o meu lucro aumenta. Porque o preço de venda, quem dita quem que é? É o mercado, é o cliente, o mercado, né? Tá certo? Você não tem você enxugando essas gordurinhas, enxugando todas essas operações em que você tem gastos desnecessários, você tem desperdício, você aumenta o seu lucro. Isso olha só, então, para isso, ferramentas que a gente pode usar para melhorar. Olha lá, microcomputadores, isso a gente nem se fala mais. Palms já está até ficando desatualizado, porque a gente usa o smartphone. Exatamente. Lembra? Código de barras, coletores de dados. Ou seja, nós estamos mostrando aqui tudo aquilo que a gente tem visto ao longo das aulas, para mostrar que está interligado isso. Entendeu? Computadores de bordo, Global Position Systems, o famoso GPS, os pickings automáticos. Inclusive, agora vocês viram? Novo satélite brasileiro para 2016. 1,6 bilhões de reais, porque o nosso satélite hoje, eu vou falar mais para frente, não percam, hein? Veja aí, vão pensando aí, depois vocês mandarem para mim. Vocês sabem de quem que é o satélite que hoje a gente usa para telefone, para GPS? De que país que ele é? Não percam o próximo instante, porque daqui a pouco nós vamos falar disso. Outra coisa que está ligada com isso, olhem só, softwares. Isso. Claro, porque uma coisa é a ferramenta, é o equipamento físico, e outra é o equipamento virtual, o programa, entre aspas. Como o próprio professor Roberto diz, hardware é aquilo que a gente chuta, tá? Tá nervoso? Chuta. E o software é aquilo que a gente xinga, porque não tem o que fazer. É isso aí, tá certo? Então você tem aí diversas aplicações de software também que facilitam essa vida da logística. Então, por exemplo, olhem lá sistemas de software. Roteirizadores. Vocês já viram WMS, o GIS, Geographic Information Systems, que são sistemas de informação geográficas, o TMS, o MRP, simuladores, que simuladores inclusive estão ligados, lembra? Com programação linear, que nós vimos lá, pesquisa operacional, EDI e assim por diante. E isso tudo está ligado na questão estratégica.
É ela que nos ajuda para disponibilizar informações para todas as outras áreas. Por isso que ela é importante, que é o que a professora Fabiana estava falando no começo. E aí, vamos tomar um cafezinho? Daqui a pouco a gente volta. João Guaianazes, muito obrigada. Só Guaianazes. Eu acho que o pessoal foi tudo pro feriado. Deve ser. Não gostei, hein, gente? Vamos lá. Ele está perguntando se o ciclo do pedido de produtos importados é o mesmo procedimento para produtos nacionais. E aí? Ou não é? Vamos lá, vamos dividir por partes. Dividir por partes. Se nós estamos entendendo que a parte de separação propriamente dita só, ou seja, o produto já está nacionalizado dentro da sua empresa, eu diria, sim, é. Agora, se você tem que primeiro pedir o produto lá para o teu fornecedor para ele fabricar, eu diria assim, você está com problema. Porque vai demorar muito, você vai atrasar demais o teu pedido. Depende muito de qual processo você está falando, né? É do processo de importação, do processo de exportação, né? A gente sabe que a gente tem inúmeros gargalos aí de infraestrutura no nosso país e que acabam aumentando esse ciclo de pedido por conta desses gargalos aí, né? A gente tem hoje um custo altíssimo de logística se a gente comparar com os Estados Unidos, né? O nosso custo logístico aqui no país chega a 12% do PIB, isso no Brasil. Sendo que nos Estados Unidos eles têm um custo aí de 8% do PIB. Então, o que isso significa? Dá uma diferença aí de 80 bilhões de dólares que nós perdemos aí anualmente por conta de problemas de ineficiência logística. Então, por que eu estou falando isso? Porque tudo isso aumenta esse ciclo de pedido. E é claro que num processo de importação ou exportação, você tem uma parte muito mais burocrática que lidar e você tem que contar com os dias dessa parte burocrática. Então, eu tenho que fazer todo o desembaraço, tenho que fazer todo o processamento de todos os documentos para exportação ou de documentos para importação. Eu tenho tem um sistema, inclusive, já que estamos falando de sistema, o Syscomex, que é utilizado para fazer esse processamento de... Estou falando muito? Para fazer esse processamento de pedidos, então, no caso, fazer esse processamento de importação e de exportação, e tudo isso aumenta esse tamanho de ciclo de pedido. Então, a gente pode falar assim, não é o mesmo por conta de aumentar, então, o seu nível de planejamento tem que ser muito maior, muito mais complexo. João, não pergunta mais não, senão vai ficar o dia inteiro só para responder. Viu? Vamos para frente? Vamos lá. Primeira coisa, então, o que são sistemas transacionais? Transacionais, por favor. Né? Pessoal, transacional, ele é a base para essas operações logísticas. Quando a gente fala, tem aquela pirâmide em relação aos sistemas. Então, o transacional ele está ligado ao nível operacional. Então, é o quê? Ele vai mapear tudo que você tem de atividade para realizar nesse dia a dia, para garantir esse processamento desse ciclo de pedido. Tá? Transação. Transação. Lembra da palavra? Transação? Para garantir que essas transações funcionem. Normalmente ele está ligado, então... Tá aqui, tá ligado aqui. Tá ligado, então. Quando a gente fala de sistema TMS, sistema WMS, tá voltado para a operação, para garantir que o dia a dia da empresa funcione e que não pare. É isso que ele tá ligado. Tá ligado em todas essas áreas aí. Ou seja, essa função dele. E normalmente são sistemas aí que acho que a maioria de vocês eventualmente trabalhe ou não, né? Certo? Certo. Está compartilhado aí nas diversas áreas da empresa. Tá ok? Exatamente. Porque se ela não tivesse interligada, você não teria transação. Você precisa ter ligação entre as áreas para poder trocar esses dados. Exatamente. Vamos para frente mais Vamos para frente. Então, subindo então essa pirâmide, no que nós temos? Os sistemas de controle gerencial. Então, pessoal, todos esses tipos de sistemas eles estão ligados aos níveis hierárquicos da empresa, como eu já falei. Então, o nível operacional ele tem uma complexidade, cada um desses níveis tem determinada complexidade no dia a dia da organização. No caso de sistemas para controle gerencial, ele vai permitir aí, a geração de relatórios gerenciais para que esse gestor possa fazer todo esse acompanhamento das operações desse dia a dia. Né? Lembra que eu falei de indicador outro dia? Há uns dias atrás, você já deve até ter esquecido tanta raiva que estavam enjoados de mim, né? Eles estudam muito, né, pessoal? Mas nós falamos, lembram só, dos indicadores? Então, por exemplo,
tecnologia da informação pode gerar esses relatórios todos de forma, entre aspas, automática. Ele junta dados de diversos locais e põe essa funcionalidade disponível para gerar dados para tomar ações gerenciais. Por isso, nós tratamos aqui um pouquinho desse tópico, bem pequenininho, só para relembrar. Tá ok? Exatamente. Porque o que acontece? Esse funcionalidade de controle gerencial está relacionado ao nível tático da organização, né? Então, o que o tático ele faz? Ele é como se fosse um intermediário entre os planos estratégicos, então os planos aí globais para a organização, e ele faz toda essa intermediação com o operacional da organização. Então, ele faz essa intermediação, nem sempre faz bem essa intermediação, né? Há controvérsias, não sei se vocês passam por isso, mas temos vários causos aí que, né, muitos aí colaboradores passam por diversos problemas que nem sempre ele faz uma boa intermediação. Mas a ideia e a teoria é que ele faz uma ótima intermediação. Então, ele vai utilizar tanto esses sistemas, então, esses relatórios que vão permitir esse controle gerencial, quanto algo, pessoal, que é essencial, que é uma outra funcionalidade desses sistemas. É a questão de fornecer ao gestor informações para suportar a sua tomada de decisão. Olha isso, pessoal, eu acho fantástico, é fantástico, porque a gente está falando de informação, né? A gente está na sociedade da informação, onde você tem aí um volume de informações gerados altíssimo sobre nós, sobre as operações, sobre tudo. Eu não sei se vocês já ouviram falar até do conceito de Big Data, que é uma tendência aí para o futuro, profissionais que souberem analisar esses dados, porque você tem uma geração de dados aí imensa, mas está faltando o quê? Capacidade analítica. Escolher quais informações são importantes para aquela decisão. Exatamente. Porque você tem um monte disponível. Exatamente. E aí é que tá. Vamos associar. Você juntou os dados, gerou informações para decisão, para controle gerencial, e a partir disso você permite uma tomada de decisão. Lembra? Exatamente. Então, essa integração faz parte dessa tecnologia. E aí, olha só a definição aí um pouquinho dessas funcionalidades. Olhem lá. Isso. O apoio à decisão está ligado com funcionalidades para uso tanto de softwares para atividades operacionais, táticas e estratégicas. Ou seja, eu tomo decisões nas mais diversos níveis. Claro, tá certo? Nos mais diversos níveis, com complexidades diferentes, com níveis de responsabilidade diferentes, mas todos tomam decisão. Então vamos lembrar lá, aquele controladorzinho de produção que está lá na máquina. Se ele me dá que a determinada produtividade não está acontecendo, eu, operador, posso ir lá e intervir na máquina para tomar essa decisão, para modificar alguma coisa no processo. Por exemplo, ou eu sou lá o gestor e estou vendo que aquela máquina não está rendendo do jeito que rendia, mesmo com o operador tomando medidas. Então pode ser que esteja na hora de eu fazer um retrofit, ou seja, uma reforma em parte dessa máquina. Por exemplo, ou o próprio estratégico, olha, essa tecnologia de máquina já não é mais a suficiente, vamos mudar para uma tecnologia mais nova, e assim por diante. Exatamente. Ok? Esses são exemplos para apoio da decisão. Isso. Tudo isso vai trazer vai melhorar esse processo de tomada de decisão, né? Como o professor falou, todos os níveis, eles têm aí essa necessidade de tomada de decisão, ainda que em maior e menor grau, né? E você tem uma visão aí de planejamento. Então, normalmente o operacional ele já tem um nível de tomada de decisão que é mais de curto prazo, né? Que é voltado ali para resolver o agora, para poder entregar o produto para o cliente. Quando a gente fala de um nível de decisão já mais do tático, né? Que vai fazer controles gerenciais e que vai fazer vai utilizar essas informações para tomada de decisão, ele já é um nível já de médio prazo, então é para dali 1 mês, 2 meses, 3 meses, já um pouquinho mais. E quando a gente fala do estratégico, pessoal, que aí é o topo da nossa pirâmide, a parte de quando a gente fala de sistemas de decisão voltados para o planejamento estratégico da empresa. Alguns já tiveram aula de planejamento estratégico, outros ainda terão no decorrer do curso. Mas planejamento estratégico, basicamente, é a visão da empresa, a visão que a empresa tem para o longo prazo. Como que ela quer estar daqui a 5, 7, 10 anos. Como?
né? E como que os sistemas de informação eles podem auxiliar, então, nesse planejamento nesse planejamento estratégico da organização, né? Isso é interessante. Você tem, no caso, sistemas focados, então, que vão auxiliar esse estratégico. Porque o estratégico ele não está lidando com o dia a dia, se uma máquina parou, né? Mas não percam planejamento estratégico nos próximos semestres. Não fala muito, não. Não muito. Deixa o segredo. Isso. Mas a gente tem sistema também, né? Que acabam atuando. Né? Essa análise... A gente está tentando trazer, pessoal, só para fazer um parênteses aqui, uma profissional para a nossa aula do dia 5 de dezembro. Não percam. Não percam, que ela vai falar justamente dessa integração que teve que haver aí, ela trabalha em uma multinacional, teve que haver entre os sistemas no âmbito global. Então, antes existiam aí os sistemas focados em cada país ou região, na América Latina, Europa e tal. E aí teve que haver uma integração de sistema globalizada, porque anteriormente... Todo mundo tem que se conversar. Cada área passava o report e tal. Então, não percam os próximos capítulos, voltando para o planejamento estratégico. Então, planejamento estratégico, aí essas informações que são coletadas pelos sistemas, são informações aí riquíssimas, né? Elas são aí toda a base da organização, né? Elas servem aí de base para que a organização ela melhore, aperfeiçoe, né? Que ela aprimore a sua estratégia, a sua visão de longo prazo. No nosso caso, no curso de logística, claro, voltado principalmente para as ações de logística, principalmente. Claro. Mas lembra que isso vale para toda a organização. Exatamente. Né? No nosso caso, vamos focar para a logística. Sim, mas sim. Qualquer área lá vai usar isso desta maneira. Sim, ok? Sim, exatamente. Porque tudo isso vai colaborar. Né? Hoje a gente fala, se você for pensar em área de logística, ela vem ganhando, vocês já ouviram isso bastante, né? Mas já está ganhando muita importância, mas a ponto de que existirem executivos da área de logística, né? Porque até então, gerente ou supervisor de logística. Não, executivos, ou o pessoal lá no topo, no estratégico para cuidar de logística. Por quê? Porque reduz custo, ajuda a reduzir custo, enxugar a gordurinha. Voltando, então, aqui, falando, então, software integrador, então, da cadeia de suprimentos, né? Então, ela é uma ferramenta que vai permitir toda essa integração dentre todos esses elos aí da cadeia de suprimentos, né? Garantindo, de uma certa maneira, que o funcionamento dessa comunicação entre as áreas, né? Exatamente. Entre as áreas, tanto interna, integração interna, quanto externa. Vale a pena lembrar o seguinte, que o software integrador, ele faz, na verdade, esse papel, né? De fazer o link entre diversas ferramentas, caso eu tenha. Vamos dar uma olhadinha no que alguns autores aí falam. Fleury, por exemplo, fala isso, que ela permite o quê? O gerenciamento integrado, fazendo com que o usuário possa ter o controle das diversas funções simultaneamente. Ou seja, ele junta várias informações ao mesmo tempo, entre aspas. E aí, a própria Bertaglia fala o seguinte, né, que ele está sincronizando um pedido ou uma ordem do cliente com as necessidades de materiais, capacidades de produção e etc. Ou seja, é um RP, por exemplo. RP é uma das maiores ferramentas para isso e que vocês viram com o professor João. Tá certo? Pessoal, importante também destacar, vocês viram até no item anterior a questão de visibilidade do processo, né? Essa é uma questão importante e que é uma questão ainda muito negligenciada pelas empresas. Por quê? Porque elas utilizam os sistemas de informação, então, para garantir que o dia a dia, que o transacional funcione, né? Tentam controlar para que esse índice de atendimento fique ali na casa dos 95%, 98% de atendimento. O dia a dia ali funciona. Só que elas não se preocupam tanto com essa visibilidade. O que é essa visibilidade? É justamente esse uso inteligente das informações que você tem disponível. Então, você tem hoje sistemas aí de rastreamento, sistemas de informação que dizem para você assim, que te permite falar assim,
o meu motorista, por conta de ele estar passando por um trânsito, ele não vai conseguir chegar no tempo que eu prometi, no tempo que eu acordei com o meu cliente. Então, ele vai atrasar. Então, por conta dessas informações que o próprio sistema coleta, por estar fazendo todo esse rastreamento, então, todas aquelas notas que estão dentro daquele caminhão, ele sabe que ele não vai conseguir entregar a tempo por conta de trânsito, por conta de problemas, eventuais problemas que ele tenha de rota, de enchente, questões climáticas, ele não vai conseguir entregar. Só que o que acontece? O pessoal está todo focado no dia a dia. A partir do momento que saiu da fábrica, acaba não se preocupando mais. A responsabilidade é da transportadora, a responsabilidade, enfim, acaba se preocupando com o que tem que resolver, com o que tem que entregar. E o que acontece? O sistema, ele permite essa visibilidade. Só que as empresas ainda não utilizam. Então, se eu sei que aquela mercadoria não vai conseguir ser entregue na data máxima que eu prometi ao meu cliente, sejam 2 dias, 3 dias, 4 dias, de acordo com a região, o que seria a atitude proativa da empresa e realmente aquele uso eficaz do que aquele sistema de informação proporciona? É eu ligar para o meu cliente e falar assim, olha, aconteceu isso, 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 aquela mercadoria que eu teria que te entregar até tal data, eu não vou conseguir. Então, vamos tentar negociar, verifica se você tentar aí, de uma certa forma, porque quando o cliente ele sabe dessa informação antes, que de repente vai atrasar, ele consegue se planejar melhor e articular. Agora, a pior coisa que tem é pegar o cliente de surpresa. Eu diria assim, né? O cliente fica muito mais bravo com você, entre aspas, para não falar outra coisa, quando ele não é avisado. O problema é ser pego de calças curtas. Por pior que seja a notícia, o importante é a gente falar sobre o problema. Porque se ele sabe antes, ele pode pelo menos tentar encontrar uma solução. Diferente daquele, estou doente. É diferente de estou ficando doente. Percebeu? Eu posso tentar me prevenir antes do que ter que tomar um remédio paliativo depois. Perfeito. Ok? Perfeito. Vamos só dar uma olhadinha, então, num exemplo dessa integração aí que mostra, né? Na verdade, o que é? Eu posso ter diversos sistemas aí ligados com as diversas atividades da área de logística e tal o quê? Se relacionando com todas as diversas áreas. E todas elas em comum. Todas falando ou vendo os mesmos dados, as mesmas disponibilidades de informação. Isso acontece muito nos processos. Isso apoia a tomada de decisão e essa inter-relação. Isso reforça o que nós já vimos da questão do conceito de logística integrada, né? Então, exatamente. Reforça essa questão da necessidade de integração entre todas essas áreas, que é algo que a gente vai bater muito com vocês já devem ter ouvido bastante, e que a única forma que se tem para que você tem para fazer com que aconteça essa integração é por meio de quê? Tecnologia. E aí? Se respondeu? Era para eles responderem. É isso, é por meio de tecnologia de informação. É a única forma. Então, quando a gente fala de integração, comunicação, como que funciona as áreas? Essa comunicação entre as áreas. É boa? É ruim? Né? A gente sabe que muitas vezes tem muitos problemas. Como que é? Conta pra gente aí, vocês. Como que é na área que vocês trabalham? Essa comunicação flui desse jeito que a gente está falando, desse jeito que a gente idealiza, ou não? Ou ado, cada um no seu quadrado? Boa. Como é, pessoal? Digam aí, manda pra gente aí um pouquinho as experiências que vocês têm. Né, pra ver se é isso mesmo, porque a gente sabe que tem o lado bom da coisa, né? E tem sempre aquele lado... Eli, cobra do povo aí para responder, Eli. Isso, Eli, toda a galera, daí... Entendeu? Todos os polos aí. Pessoal lá do Maranhão, manda aí, beleza? Exatamente, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho, então, de algumas ferramentas? Olha lá, uma delas é o TMS, que vocês já viram um pouco. Já viram. Vamos ver mais um pouco para fixar. Às vezes, essa questão da repetição, pessoal, é proposital. Não sei se vocês sabem, mas... para mostrar, ajuda a fixar. Não é só isso. Acho que é para mostrar a integração que tem dentro dos sistemas. Porque agora nós estamos vendo o enfoque não mais do que é propriamente o TMS. Porque vocês já viram. O importante é entender qual é a relação dela com tecnologia da informação. Só para vocês terem uma ideia, eu estou num cliente fazendo um trabalho com
TMS e WMS. Nós vamos implantar o TMS e o WMS dentro da empresa dele. Porque o que eles estão, entre aspas, perdendo de oportunidades pela falta de movimentação, pela falta de integração, pela falta de ver o que está acontecendo nos processos seguintes, causa, por exemplo, um desabastecimento no seu cliente. E aí, se o cliente fica desabastecido, o cliente perde a venda. E se o cliente perde a venda, ele vai deixar de comprar de você hoje. Por quê? Porque ele já perdeu aquilo. Nem todo mundo passa no dia seguinte para ver se o produto chegou. Isso. Então, esse é um exemplo disso. Isso. Então, essa integração faz isso. E aí, ferramentas como? Olhem lá. TMS. Olha lá, olha lá, olha lá. TMS que faz todo esse gerenciamento, né? Um sistema de gerenciamento do transporte, consolidação de carga. Expedição, integra o que você tem de pedidos, vê lá o que você tem, junta aqueles que são possíveis ou não e permite expedição. Isso. Olha lá, emissão de documentos. Isso. Olha lá, entrega e coleta de produtos. Rastreabilidade, aquilo que a professora Fabiana acabou de falar, lembra? Isso. Do atraso. Auditoria de fretes. O que é auditoria de fretes? Esse é fundamental. Será que o meu previsto de frete é aquilo que eles me cobraram? Será que aquilo que eu previ no transporte de um determinado produto é aquilo que eles realmente cobraram depois? Bateu os valores? Eu escolhi a melhor transportadora? A mais barata? Ou a mais eficiente? Sim. Como é que eu faço isso? O TMS me ajuda nisso e ganha tempo de operação. É importante porque a gente tem problemas. Toda a área de compras, a gente vai até falar mais na aula que vem. Pessoal, não percam a aula que vem. Não percam a próxima aula. Não percam a próxima aula. Toda a área de compras, e quando a gente fala de serviço, você também tem uma área que compra serviço, dependendo do tamanho da organização, mas que ela compra serviços logísticos. E ela é passível aí de situações complicadas, né? É isso aí. E essa auditoria ela é importante para tentar garantir, porque será que eu estou comprando daquele melhor fornecedor que está me trazendo de acordo com critérios de qualidade, custo, estou conseguindo fazer prazo de entrega, prazo de pagamento, estou conseguindo ou não? Ou será que eu estou comprando porque tem algo nebuloso? Então, a transparência te isenta de falar assim, aquele cara tem rolo. Tem. Entenderam? Ele te ajuda nisso também. Isso né? mesmo. Então, ele te apoia ou te dá suporte para você poder ficar mais livre nas decisões. Muitas empresas usam, por exemplo, que assim, para evitar muitas vezes uma possibilidade de fraude, passa pela mão do cara A, o cara B, o cara C e o cara D para aprovar. Tem 3 ou 4 pessoas, às vezes, para olhar aquilo que foi feito para garantir que não tenha nada obscuro, por exemplo. Então, isso é complicado. Então, o TMS, por exemplo, pode te ajudar nisso. Eu já tive uma situação aí que eu vi em que por conta de sistemas, de investimento aí em sistemas, eles pegaram que tinha quase uma quadrilha lá, dentro da empresa, com essa questão do pessoal recebendo dinheiro por fora para fazer, dando preferência para X e Y transportadora. E aí, quando a empresa, por conta de sistema, por conta de auditoria, por conta desse pensamento analítico, desse uso inteligente de TI, identificou isso, corte, manda embora, certa. Né? E por isso algumas pessoas são resistentes à mudança. Sim. Porque às vezes eles querem deter o conhecimento ou deter a informação, porque fica mais difícil os outros olharem. Sim. E isso não é transparência. Perfeito, você falou de resistência à TI. TI, né, tem muita resistência. E é a questão justamente da perda de autonomia, de poder, que o cara muitas vezes tem em determinada situação. E com o sistema, ele vai deixando, isso vai diminuindo. Aqui é só para exemplificar para vocês, pessoal. SAP, aqui, né? Aqui, SAP, SAP Isso. ou SAP, ele é um fornecedor, vocês devem conhecer ou não, mas é um fornecedor do sistema ERP. Ele é o fornecedor de um ERP e não apenas do ERP. Ele é fornecedor aí dessa sopa de letrinhas que tem dentro da... Vai gostar de letrinha igual a logística. Muita letrinha, né? Muita letrinha, né? Então, ele fornece, porque assim, você tem o ERP base da sua organização e você tem
é possível que você adquira aí vários módulos que vão agregando aquela solução de ERP que você tem, como o TMS, né? No caso aqui, eles têm esse... aí está, uma sugestão, vale a pena vocês darem uma voltinha, uma navegada lá no site da SAP, por exemplo, da Oracle. Sim. Todos eles TOTUS, têm, né? a TOTUS, todos eles têm sistemas de TMS. Então vale a pena dar uma olhadinha. O professor já indicou, até tem a Saga, Saga Sistemas, eu não me recordo bem, mas eles têm toda a solução e aí vocês conseguem entender. Dá uma navegada lá para entender um pouquinho mais, ou ver a disponibilidade, porque alguns são diferentes. Eles fazem a ideia principal parecidas, mas eles podem ter princípios diferentes. Alguns entram mais a fundo num determinado tópico, outros não. Então vale a pena dar uma navegada disso. Sim, exatamente. Um outro software desse, professora, por favor? E aí? Essa é que você já tem aí material, né? Mas eu perguntaria para vocês. Vamos lá. Apesar que ninguém falou até agora dos problemas que passam lá na empresa. Ibope, será? Até agora ninguém... Faltou todo mundo hoje na aula. Estão falando para assombração, será? Que é isso, será? hein? Será? Vamos ficar deprimido aí o feriado. Até que enfim, há uma pergunta, mas falar ninguém falou. Como é feita a amarração? O sistema atribui alçadas, limites aos operadores? Sim, é verdade. Você pode criar, vamos dizer assim, permissões para determinados níveis de utilização. Sim. Imagina só, comprador, por exemplo. Eu posso ter uma alçada diferente para aprovação. Então, por exemplo, compras até R$50, ninguém precisa aprovar. Vai direto para o departamento de compras quando você faz uma requisição. Já se você pedir de R$500 a R$1.000, por exemplo, vai para um primeiro escalão de supervisão. Se você pedir R$1 milhão, vai para o dono da empresa. Pronto, acabou, Exatamente. parou por ali. Entendeu? Exatamente. Esse é um exemplo. São Opa, os níveis. Clécio. Beleza, Clécio? Foi ele que mandou isso aí? Essa pergunta? Foi isso? Foi isso? Acho que foi. Acho que foi, né? Obrigado. Um abraço, foi, viu? Sim, obrigada. Valeu. Vamos falar de outro então? Isso. Outro exemplo tá aí o WMS. WMS. Vocês já viram em detalhes com o professor Pelarim. Um né? pedacinho disso. Um pedacinho disso. Que também é um sistema transacional que vai garantir que essas operações aí. E aí tá ligado total com esse processo de armazenagem, processo de expedição desses materiais. Endereçamento. Controle de assertividade ou de proximidade de semelhança de itens. Então, ainda não vamos perder tempo de falar do slide. Porque já está aí, vocês viram. Também. Mas lembrem da complexidade dele. Lembrem da facilidade. Ele pode indicar qual é o endereço melhor localizado. Lembra da curva ABC? XYZ sob localização, ele pode fazer isso automaticamente. Ele vê o que está disponível. Eu tenho uma lista roteirizada de qual material tem que separar, tudo isso. Qual o melhor caminho para fazer a separação. Que eu vou ter, né, um tempo menor nesse processo de separação, trabalhando com agilidade, porque as organizações elas trabalham com uma capacidade muito no limite, né? É aquela coisa, se choveu, minha expedição vira aquela coisa complicadíssima. E outra, né? É aquilo, a gente só coloca na empresa aquilo que precisa. Porque se colocar demais, a empresa quebra. Sim, claro, ninguém quer trabalhar com corda no pescoço, apesar de que a gente só trabalha assim, né? No geral, todo mundo trabalha com gente sobrando, mas certeza. A gente não tem que levar um limite, vamos dizer assim. Exatamente. Então, vamos pro próximo? Próximo. Então, aqui também mostra SAP, né? Olha lá, um outro exemplo, nós aproveitamos SAP, o mesmo local. Aproveitamos o mesmo fornecedor da solução logística, em que ele faz aí a administração de depósito, a administração de armazém, aí tem a nomenclatura que cada um utiliza, ele faz integração com a RFID, com a questão dos coletores, dos código de barras. Só para vocês terem uma ideia disso, gente, olha só um exemplo de tecnologia nisso. Eu posso ter lá um código de barras normal que a gente conhece no supermercado, certo? 789, aquele monte de númerozinho. Para um determinado produto eu posso ter esse. Agora, olha só, tem muita empresa, um cliente nosso, nós estamos colocando isso. Nós estamos colocando o QR Code. O QR Code, por exemplo, pode, só para vocês terem ideia, em média de 32 informações num único códigozinho de barras. Maravilha. E aí o que acontece? Por que você coloca o QR Code? Porque você evita, assim, que o cara vá lá e comece a digitar qualquer informação. Sim. E aí o que você faz? Ele vai obrigado a escanear isso. De todo jeito, ele vai ler o produto certo. Exatamente. Vamos para frente? Agiliza todo o processo
Vamos para frente. Olha lá, CRM. CRM, adoro esse sistema. Ih, meu Deus, vai falar 2 horas agora. Muito bom esse sistema, pessoal. Quem, eventualmente, alguém já trabalha ou não, mas CRM, a base dele está lá naquela cadernetinha do senhor João, lá da mercearia da esquina, em que ele anotava todos os... Já passei, senão ela fala o dia inteiro. Anotava todas as características ali daquele tipo de cliente, qual produto que ele gosta mais, qual produto que ele tem a familiaridade aí de comprar, Dá a até para colocar o pedido sim, pelo CRM. tudo, o cara consegue até colocar o pedido, tudo, desejo de tudo, compra, tudo. previsão, um monte de coisas. Exatamente. Então, Vamos pra frente? justamente o Não, a gente depois desconta. O gerenciamento ele faz desse relacionamento com o cliente. Então, certo? olha lá. Exatamente. Olha lá os objetivos do CRM. Aqui, tá qualidade aqui, superior. Qualidade superior ao serviço. Boa. Lembra? Atender melhor. Exatamente. Olha só, o que ele faz? Aumentar a disponibilidade de estoque. Por quê? Porque eu consigo dar previsões do mercado. Sim. Porque tudo é informação, pessoal. E essa informação, ela vem da ponta, né? Vem lá do consumidor final. Então, claro que muitas vezes você usa CRM entre empresas, nesse relacionamento entre empresas. Eu utilizei muito CRM quando eu fazia atendimento, eu como indústria, fazendo atendimento para varejista. Não falei que ela adora falar de CRM? Fazendo todo atendimento. Então lá, cliente ligava fazendo reclamação ou fazendo elogio, né? Elogio eles quase ligam, ninguém liga, né? Não, eles ligam elogiando sempre, lógico, né? Imagina. Então, cliente ligava, a gente registrava lá. E o bacana depois é o quê? Você gera um relatório. Qual tipo de ocorrência que aconteceu naquele mês? Qual que é a frequência? Qual que é o percentual? O que eu tenho que fazer para corrigir aquele problema na raiz? Deixa eu contar e evitar. uma de CRM. Conta. Isso é sobre serviços, mas a maioria do Brasil tem Porto Seguro. Né? Então, um abraço, Porto Seguro. Se puder depois me dar um desconto, viu? A maioria eu não sei, tá? viu? Não, mas a maioria dos estados aí tem Porto Seguro. Tá. Porto Seguro. Tá. Né? Vocês sabem a história do lanchinho da Porto Seguro ou não? Porto Seguro e seguradoras. Seguradoras. Então, muitas vezes Perfeito. o pessoal usa o guincho. E aí, o que aconteceu? Né? Um dia um carro quebrou com uma senhora, o filho, e a hora que o guincheiro chegou para pegar o carro, o guincheiro tinha dele uma garrafinha de água e um pacote de biscoito, de bolacha, né? Aqui conhecido como bolacha, mas é o biscoito, o famoso biscoito. Então, enquanto ele foi atender a senhora, ele pegou a água dele, o biscoito dele, e olha, a senhora quer um biscoitinho, uma aguinha, enquanto eu dou uma olhada aqui no carro da senhora, para o menino e tudo mais? E aí fez o trabalho e foi embora. E aí, essa pessoa ligou para agradecer o trabalho que tinha sido feito e falar, inclusive, que foi muito brilhante aquela atitude de levar água, de levar alguma coisa para comer e tudo mais, porque o carro estava quebrado há um tempinho, já parado e tudo mais. E isso foi colocado no CRM. Entenderam? Isso foi para o grupo que lida com o CRM. E aí os caras olham e falam, peraí, e nós não fizemos nada disso. Aí chamaram o guincheiro, foram ouvir o cara, não, eu fiz isso. E daí a empresa começou a adotar o serviço de um refrigerante, ou um suco, ou uma água, ou um lanchinho. Sim, e eles são reconhecidíssimos como quanto a nível de inovadores serviço a nível de cliente. serviço. Nível de serviço Graças a cliente. ao CRM, por exemplo. E que nível de serviço aí afeta a fidelidade, né? Isso só? é Não uma falei que ia falar opção. de CRM também? Você falou, muito bom, afeta totalmente essa questão de fidelidade do cliente, né? Então, é um sisteminha aí bacana, fundamental também, que você agrega ao seu SAP, ao seu RP, tá? Aqui também vocês têm, novamente, a gente tem uma telinha aí uma telinha em relação ao SAP falando. Aqui e tem de outros sistemas também, né? Isso. Que é o CPFR, que nós temos até uma aula no semestre que vem focada. Não percam. Não acredito que uma VMI, aula. Que é a parte de previsão. Olha lá, tá ali, ó. Tá ali, ó. Olha ali, olha ali. Tá no tá aqui, ó. sisteminha. Olha, aqui, ó. VMI, Isso, VMI. Que é a parte de previsão de vendas, tá? Isso. É a parte de prever o que vai acontecer e trabalhar com o pedido do cliente. Então, você olha o que o cliente está consumindo e coloca lá. Mas eu não posso falar, então vou falar nas outras aulas aí, então eu não posso contar muito. Mas é muito legal.
poucas empresas hoje ainda usam efetivamente o VMI como estratégia. Sim. Então tem um monte de oportunidade aí. Tem okay? várias oportunidades. Vocês vão ver isso mais aí. para frente. As empresas utilizam muito feijão com arroz, né? Arroz com feijão, que é o básico para garantir o dia a dia ali mesmo, porque aspecto para adoção, um fator crítico de adoção é a questão de custo, que limita muito esse avanço em relação à utilização de sistemas, né? É isso aí. Então, pessoal, combinadas, porque a ideia é que todas essas tecnologias que vocês viram, que é uma visão ampla, né? A gente não está indo no aspecto técnico, detalhe do detalhe, né? Porque o objetivo é mostrar que a tecnologia integrada é que faz a diferença. Exatamente. E não tratar só com ela, porque, por exemplo, o professor João já começou a tratar dela na aula passada. Então, nós estamos mostrando essa consciência. Exatamente. Então, combinadas, né? Todas essas aplicações, elas vão otimizar todo esse processo logístico, né? Fazendo com que a logística ela realmente consiga cumprir o seu objetivo, né? Que é atuar com eficiência e eficácia, né? No sentido de atender os desejos e a satisfação do cliente. Então, conseguindo utilizar de maneira ótima, que esse é o ideal, esse é o mundo ideal, todas essas tecnologias existentes, né? E aí tem aquela palavra chamada integração. De novo, integração. Tá lá escrito para vocês, não vou perder tempo. E aí, vamos refletir um pouquinho no seguinte, né? Isso. Como é que a gente pode falar aí sobre as necessidades de melhoria de comunicação entre as empresas com ferramentas de TI? Elas podem auxiliar esses processos? Isso é um pouquinho que nós perguntamos agora há pouco e até agora ninguém foi macho para responder. Tá certo? Então reflitam, vocês terão aí uns minutinhos para refletir? 3 minutos a 4 minutos. Eu não vou dar 5 não. Tá bom? Reflitam e a gente aguarda o retorno de vocês. Até daqui a pouco. Até. E aí, pessoal, último bloco, hein? Vocês já devem estar com o saco cheio de nós. Né? Não. Esperamos que não. Que não. Isso. Vamos Bom, lá. Perguntas aí primeiro? Eduardo, Volta Redonda. Um abraço, Eduardo. Como são executados os jobs dos sistemas de RP? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho isso aí, só que não é tão simples assim. Depende muito de cada um dos RPs, tá? Tem RPs que fazem jobs e normalmente você tem atividades internas no sistema que ficam fazendo. E o que são jobs? São atualizações. São operações que eles integram as diversas informações do sistema. Tá ok? Então, por exemplo, alguns deles, no geral, o TI coloca esses jobs para serem executados, muitas vezes, fora do horário de maior movimento, fora do horário de maior número de usuários. Por quê? Porque ele permite que a informação processe mais rápido e você, usuário, não sinta que ele está lento, né? O sistema não está lento. Porque dependendo das chaves integradoras, ou seja, das informações em cada campo que ele atualiza, eles podem demorar mais ou menos. Vou dar 2 exemplos, só para vocês entenderem, dos maiores RPs que tem. Do SAP. O SAP, ele integra todos os movimentos, um em sequência do outro. Diferente, por exemplo, do Oracle, que pode executar uma rotina e outras subrotinas de forma independentes. Vantagem de um, desvantagem para outro. Um tem mais risco de algumas desses jobs não acontecerem e você perder informação. Outro, se não acontecer um deles estiver errado, trava tudo. O outro deles, eles não travam, eles conseguem funcionar parcialmente. Então, tem pró e tem contra. Só para ter uma ideia, porque o negócio é mais complexo. Ok? Exatamente. Aí nós temos Clécio, Ribeirão Preto. Abraço, né? Clécio. Perguntando se o QR Code é melhor que o código de barras, né? Em que ele seria melhor. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar aqui no olha sistema. lá. O que é o... Olha lá, QR Code, apareceu. Vocês conhecem? Quem Esse conhece? é um QR Code aí, tá? De forma detalhada aí de como é que eles são. E aquele do lado é um pedacinho do QR Code, para vocês terem uma ideia. Qual que é a vantagem do QR Code? Né? O QR Code ele pode, na verdade, dispor de muito mais informações do que o código de barras. Essa é a principal diferença. Por exemplo, um código de barra vai lá transferir um determinado número de informações mais limitado do que o QR Code. Por exemplo, num próprio QR Code eu posso colocar, por exemplo, informações de lote, data de fabricação,
quem foi o operador que fez. Eu posso colocar uma infinidade de informações. Enquanto que no código de barras eu coloco menos informações. E informações diferentes no QR Code. Ou prós e contra. Então, pró é isso. Contra, dependendo do sistema, se eu já tiver, eu preciso mudar os coletores, porque eles não leem da mesma forma. Preciso adaptar coletores diferentes. Ok? Então, isso é uma tendência para o futuro? Eu diria até mais. Você tem, além do QR Code, você já tem hoje muito mais acessível aquelas trilhas magnéticas que você tem dentro do código de barras. E daqui a pouco você vai fazer um inventário, por exemplo, simplesmente passando com um coletor de radiofrequência no meio da empresa. E ele já vai ler tudo que está lá. Exatamente. Ok? Então, e já está em todo, né? Vocês conseguem observar esse QR Code aí em diversos produtos, correspondências e tal. E quem tem smartphone, né, já consegue fazer essa leitura também. Que isso é bem aí. bacana. Tem mais uma aí? Tem mais uma. A Walter, ele faz um comentário, né? Volta Redonda. Então, através do sistema de TI, foi identificado na empresa em que ele trabalha que o princípio ativo que precisavam estava acabando e, dessa maneira, o sistema reconheceu a falta e começou a produzir menos, né? E, dessa maneira, a produção não parou e o trabalho continuou normalmente. Ah, legal. Ou seja, ele viu que tinha provavelmente uma quebra de estoque, pelo que eu estou entendendo, e aí ele reprogramou para conseguir a resposta e não deixar furar esse processo. Belo Bacana. exemplo Esse é um aí, exemplo Walter, legal de disso. uso inteligente de tecnologia de informação. Dando aí essa oportunidade de você reagir em relação a tudo o que tem. Vem cá, professor. Fica aqui agora. Agora mudou, hein? Agora ficou eu aqui. É porque eu que sou o dedo pra aqui, gente não brigar. O dedomain sou eu aqui, o dedomain. Então vamos começar a falar um pouquinho de GPS? Isso, vamos lá. GPS. Então, dá uma olhadinha aí, gente. O GPS, na verdade, e aí a maioria dessas tecnologias, na verdade, foram criadas para o emprego militar. Por incrível que pareça. E ninguém respondeu. Peraí, volta aqui. Olha aqui, ó. Ninguém respondeu ainda de quem que são os satélites que nós temos. De que país que é o satélite que nós temos hoje. Ninguém respondeu. Vamos ver se quem responde aí. Eu não vou contar agora. Só no final da aula, na hora que acabar. Se vocês não responderem. Beleza? Certo, professor? Certo. Então, vamos olhar aqui de novo. Olha lá. GPS. O que é o GPS, na verdade? Principalmente foi criado para uso militar. A maior ideia, o maior conceito disso, e a maioria das ferramentas, lembra da programação linear, também foram criadas devido ao uso militar, principalmente. Na verdade, a indústria militar ela criou muitas tecnologias. Quem mais inova em tecnologia é a indústria militar, por incrível que pareça. Sim. E depois elas são aplicadas nos processos do dia a dia das empresas. A própria logística, né? Principalmente. A maioria dos departamentos, todas as áreas das organizações tem como base aí, infelizmente, guerra, né? A referência, a inspiração, né? É verdade. Foi a guerra, infelizmente. Olha só então o que aconteceu aí com o GPS, como é que foi a história. Principalmente devido a um evento trágico aí de uma companhia aérea que acabou sendo abatida por um caça soviético, porque ele não identificou aquilo como um avião civil e que estava em rota errada. Ele achou que fosse uma invasão e foi lá e mandou os caras para a chácara de São Pedro. Tá certo? Foi trabalhar na chácara de São Pedro. E aí, o presidente Reagan, Ronald Reagan, o que ele fez? Ele liberou aí o uso do GPS para uso civil, porque as estratosferas militares já usavam isso com uma grande frequência, ok? E aí, em 1995, ele foi liberado para uso geral. Não é essa a resposta. Volta Redonda, não é essa a resposta. O nosso satélite não é desse lugar, ok? Continuem aí pensando. Outra coisa, então olha lá uma ideia do que é o GPS. É um conjunto de satélites, tá? Que voltados aí no espaço, na verdade, através de fornecer via rádio um aparelho para receptor móvel para posição do mesmo, né? Com referência de coordenadas terrestres.
Exatamente, né? Formado aí por 24 satélites localizados na exosfera. Por que é isso? Por que são mais do que um satélite? Porque eles integram entre si para poder fornecer a informação exata da localização. Então ele usa mais do que uma referência para isso. Tá ok? Também... peraí, vamos ver aqui. Os satélites GPS são... Não. Guarulhos não é das Forças Armadas. Não é das Forças Armadas Americanas. Não é. Também não é. Ok? Vamos continuar. E aí, a cada 12 horas, os satélites completam uma órbita em volta da Terra. Então, eles estão em transição entre eles e estão se comunicando. E por que tem tudo isso? Porque tem que ter pelo menos 7 satélites, no geral, para fornecer isso. Hoje em dia, com a tecnologia, os novos satélites que estão sendo lançados já conseguem fazer com muito menos que isso. A tecnologia tem avançado muito nessa direção. Tá certo? Mas, vamos lá entender isso. Olha só, basicamente, eles se relacionam através de dados de altitude, de latitude, formadas por coordenadas x, y, z. Ou seja, pensem num plano cartesiano tridimensional, né? Então eu uso x, y e depois a altura com o z. Então é isso que eles trabalham. Através dessa tecnologia, eles conseguem te localizar e ver, inclusive, relevos diferentes. Então, claro, o que é aí latitude e longitude, né? O que são esses paralelos? São pontos que estão aí cortando o globo terrestre para fazer essa relação. E por que é que eles são importantes, né? Basicamente, então, um está ligado com a linha, vamos dizer assim, vertical e a outra linha horizontal. Não é da Alemanha. Não é da Alemanha. Suspense. Não é também. Muito mas bom. Estamos lá. Participando, Mauá, né? Mauá, um abraço aí para Mauá. Mas não é na Alemanha. Ok? E aí, olha só. Elas são aí, na verdade, olha que chique, hein? Isso é material do professor Roberto, hein? O material não é meu, não. O mérito é dele. Que chique. Olha só. Então, na verdade, esses satélites estão aí em volta da Terra, fazendo toda essa rota aí. E, através disso, ele consegue mapear a posição das diversas veículos aí. E aí, olha só então. Primeiro, ele permite posicionamento global, que é o nome que vem do satélite, Global Position, tá certo? System. Outra, permite, olhem lá, identificar e localizar pessoas, animais, veículos, equipamentos de longa distância, utilizando o rastreamento. É claro que para isso eu tenho que colocar algum localizador para que eu possa identificar onde é que eles estão. Ou ter o localizador aqui para saber onde é que eu estou em relação à posição global. Tá certo? Um exemplo disso mais é que estão usando em animais, naqueles chipzinhos que você coloca na pele do cachorro, por exemplo. Então você localiza onde é que eles estão. Ok? E aí, ele permite a integração, olhem lá, com outros sistemas e a otimização desses serviços, como, por exemplo, aviação, transporte, não só aéreo como rodoviário. Ele permite localização de cargas e etc. Muitas vezes, algumas empresas, e aí vai a dica, muitas empresas têm o sistema de rastreamento no caminhão, aquele capacete que vai em cima do caminhão, tá certo? Aquele globo que vai em cima. Aquele é um rastreador de GPS. Muitas vezes, algumas empresas não fazem investimento dessa forma. O que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, uma caixa, colocam lá um sistema desse, colocam no meio da carga e liberam a carga. E aí, eles estão trabalhando aí, viajando com aquele sistema na carga e não no caminhão. Um abraço, Ribeirão, um abraço aí pro pessoal, pro Júlio, mas não é russo. Desculpem, mas não é russo. Não é russo. É Rondonópolis. Rondonópolis, perdão. Rondonópolis, perdão. Foi em Rondonópolis. Foi em Rondonópolis, perdão. Não foi em Rondonópolis. Não é russo e nem de Rondonópolis também. Ok? Mas o nosso brasileiro está saindo. Até 2016, inclusive, eu conheço um cara que trabalhou no desenvolvimento dos satélites brasileiros, um indiano que é mais brasileiro que eu, que chama Hayalu. Um abraço, Hayalu, para você. Você não está assistindo a aula, é claro, mas é um cara dos mais geniais que eu já conheci na vida. Ok? Podia falar um pouquinho da sua experiência. Não vai dar tempo, não claro. Vai dar tempo. Se der tempo no final, a gente fala. Se der tempo no final, a gente fala. Vamos ver. Olha só. Então,
para aplicação na logística do GPS. Opa, peraí, mais um aqui. O aluno lá de Mauá, o Adenilson, um abraço, foi no argentino. Se fosse argentino, eu não queria. Entendeu? Se fosse argentino, eu não queria, eu ia desligar o meu GPS. Não foi da Argentina. Ainda bem, los hermanos, mas nada contra, mas não foi da Argentina. Ok? Vamos lá dar uma olhadinha aqui, vamos continuar? Olha só. Então, algumas aplicações na logística. Por exemplo, onde eu posso interligar duas coisas, satélites com internet. E aí permite o controle de veículos em trânsito. É aquilo lá, né? É a globalização. Não, pode colocar o slide, olha lá que bacana. Pode colocar o slide. Tem lá, isso, olha lá, tem até uma lente de aumento aí nessa foto, aí mostrando a localização de um carro. Claro, ele permite garantir segurança, transporte e tudo mais, tá certo? Outro exemplo, olha lá, que bacana. Esse aí quase não falta. A gente já está acostumado, né? Né? E aí, aplicações na logística a mais. Permite, por exemplo, tomadas de decisão. Aquilo que a professora Fabiana estava comentando, né, professora? Isso mesmo. Né? Permite aí que você localize o frete aí onde está, qual que é a melhor rota, qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor retorno quando tem um acidente e assim por diante. Ele é extremamente útil na nossa área, na área de logística, né? É um super diferencial. Como a gente já comentou, a questão de trânsito, acidente e tal. E hoje a gente tem muito isso, né? Até para nós, do ponto de vista de consumidor, que facilita bastante todo nosso próprio trânsito para chegar às localidades em que desejamos. Então, ele é fundamental. E aí? Não é China. Macaé e Petrópolis falaram China, não é China. Não é chinês. Suspense, hein, pessoal? Gostando de ver a interação. Mas é legal, vamos participando. Vamos participar, isso aí. Olha lá, professor, você não quer falar um pouquinho das aplicações aí mais? Falo, é que o horário, vamos lá. Tem que correr, não pode, tem que falar. Definição, então, dos produtos de parada do transportador, tempo para realização dos percursos, bloqueio de veículo, travamento de portas, baú, maravilhoso, né? Essa foi uma grande ferramenta. Nossa, super ferramenta, os sensores que ele tem para permitir detenção do desengate da carreta, acionamento de alarmes e sirenes em caso de emergência ou ações preventivas. Isso acontece, né? Acontece, às vezes você não consegue o contato com o motorista, não consegue falar pelo rastreador, não consegue, então você pode ter esse sistema de... Em alguns casos, até na abertura da porta. Sim. Se ele abrir a porta sem avisar, ele pode bloquear o carro. Exatamente. Então, de forma esquemática, como é que funciona isso? Tem aí uma pequena figura, nós não vamos perder muito tempo, mas dá uma olhadinha aí, gente. Isso. Mostra bem essa relação, né? Exatamente. Aqui, ó. Muito bom. Aqui, ó. Isso, olha lá. Então, por exemplo, eu tenho lá o veículo, né, sendo mapeado por diversos satélites. O Brasilsat já não é mais aquele, não é brasileiro hoje ainda o nosso satélite. Vai ser, mas não é mais. Esse já caducou faz tempo, tá certo? E aí eu passo por antenas e GPS, por satélites, e aí eu consigo monitorar a posição dele, tá certo? Infelizmente, Franca não é francês. Não é francês. Canadá? Nem Canadá, pessoal de Fortaleza, não é também. Anastácio, obrigada aí obrigado, pela mas não é participação, não. Não é não, tá ok? Gostando de ver a interação de vocês. É isso aí. Algumas limitações aí do GPS. Apesar de que isso tem caído, que é o primeiro. Preço. Esse já tem caído um pouquinho, mas ainda não é tão barato para você instalar um sistema completo como aquele de bloqueio, trava e tudo mais de porta. Sim. Outro problema é a classificação, né? A qualificação dos GPS, né? Qual é o melhor, qual é o mais apropriado? Isso. E o desconhecimento, não conhecer a ferramenta, não saber quais as oportunidades. Hoje a gente tem um déficit aí grande de motoristas, né, qualificados para poder estar utilizando, né? Mas não é coreano também. Desculpa aí, gente, mas não é coreano. Infelizmente, não é. Super suspense. 2 minutos para final. Outras aplicações. Olha lá. Por exemplo, relógios localizadores, uso na aviação, uso para pessoal que pratica esportes, localização em caso de emergência, até monitoramento cardíaco. Tá certo? Para o pessoal que faz, por exemplo, alpinismo, isso é muito importante, porque se ele se perder, sabe onde o cara está. Então tem como localizar se acontecer um acidente, por exemplo, e ele ficar imóvel por determinado tempo, né? A polícia tem usado isso para localizar onde é que estão os carros. Neste caso, esse daí que está nessa vaca, fantástico. Já não é mais desse tamanho, tá?
já diminuiu e muito, mas ele permite, por exemplo, localização de animais, aquilo que nós falamos. Opa! Essa é a última slide. E por que nós deixamos para o final? Quanto tempo nós temos? Quanto tempo? Quanto tempo? Menos 1, menos 2, Mostra aí. 3. Mostra aí, Pessoal, nós sabemos, enquanto isso, um Ah minuto, lá, ó. Então só tem um minuto. que vocês têm diversas aí experiências com tecnologia de informação, imaginamos. E com certeza, a gente falou aqui de uma maneira bem abrangente de Claro. um pouco, né, de que tem aí focado na área de logística, mas tem aí diversas e a proposta até da aula atividade é que vocês discutam e conversem. O que cada um conhece de tecnologia de informação? Qual o sistema que eu utilizo? Quais são as telas que eu utilizo? Quais são os processos que eu utilizo dentro do meu dia a dia? A logística é enorme, né? Tem gente que trabalha numa ponta da logística com determinados tipos de processos. Tem gente que já trabalha numa outra ponta. Vai dar resposta. Dá resposta. Ele falando Muito demais. bem. O nosso satélite, gente. Opa, Petrópolis. Brasil, não é mais. Já foi, mas não é mais. O nosso não é no japonês também, não. Ele é mexicano. Lembra daquele mexicano famoso da telefonia? Então, o satélite que a gente usa hoje, ele é mexicano. E se Deus quiser, até 2016 nós vamos ter o nosso, até pela segurança e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia da nossa fragilidade com relação a isso. Nós podemos, por exemplo, eles podem simplesmente apertar um botão e parar todo o sistema de GPS. A gente não recebe mais informação do satélite. Acabou o GPS, acabou a telefonia celular, acabou tudo. Tá certo? Petrópolis mandou dizendo que era mexicano, eu não vi. Ah, eu não vi. Eu também Olha, não vi. Um problema Agora logístico vale. aí. Vi, Temos um problema logístico na transmissão de informações. É isso aí, é isso aí. Então, Bom, parabéns para Petrópolis. Parabéns para Petrópolis, claro. Que está registrado no chat com os monitores. Então, valeu aí. Parabéns para Petrópolis. Valeu aí. Um minuto, fala o nome do curso que você fez. Eu fiz um curso sobre gestão de recursos de defesa pela Escola Superior de Guerra, lá do Rio de Janeiro. É um curso voltado, inclusive, para tecnologia e o que é que a gente tem de novas tecnologias voltadas aí para uso, tanto militar, mas que também acaba sendo para uso civil. Exatamente. Última informação, pessoal, não percam a aula de semana que vem. Nós temos uma entrevista com o diretor da empresa chamada Mercado Eletrônico. Entrevista aí riquíssima para vocês, para falar um pouquinho de business. Por favor, não perca, ok? Tchau. Obrigado. Desculpem a incômodo. Bom feriado. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tudo de bom. Fiquem com Deus.